Há uma ideia antiga, associada ao pensamento estoico, que continua atravessando séculos porque descreve um erro humano recorrente, quase invisível. Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Não se trata de pessimismo. Não se trata de resignação. Trata-se de direção. Vivemos uma época em que quase todos estão em movimento. Movimento físico, mental, emocional. Agendas cheias, notificações constantes, decisões rápidas. E, ainda assim, algo não encaixa. Talvez você sinta isso como cansaço. Talvez como irritação frequente. Talvez como uma sensação difícil de nomear, mas fácil de reconhecer. Há de estar vivendo muito, e vivendo mal. O estoicismo começa exatamente aqui. Não perguntando o que você quer conquistar, mas perguntando algo mais desconfortável. Como você está vivendo? Primeiro ponto: movimento não é sentido. Mover-se não é o mesmo que avançar. É possível caminhar a vida inteira e nunca sair do lugar. O mundo moderno confunde ação com progresso. Trocar de emprego, mudar de cidade, iniciar projetos, encerrar relações, consumir informação, opinar sobre tudo. Tudo isso parece um sinal de vida ativa. Mas o pensamento estoico faz uma pausa e pergunta: em direção a quê? Quantas decisões você tomou nos últimos anos que realmente refletiam quem você queria se tornar? E quantas foram apenas reações ao medo, à pressão ou à comparação? Uma vida sem critério interno funciona como um navio à deriva. Ele se move, mas cada onda decide o rumo. É por isso que tantas pessoas chegam ao fim do dia exaustas, sem saber explicar exatamente por quê. O corpo trabalhou, a mente correu, mas a alma não foi a lugar algum. O estoicismo não condena o movimento. Ele condena o movimento sem sentido. Segundo ponto: o que destino significa no estoicismo? Quando se fala em destino hoje em dia, muitos pensam em algo externo. Cargo, status, dinheiro, reconhecimento. Para os estoicos, isso é um erro fundamental. Destino não é o que acontece com você. Destino é como você escolhe viver, independentemente do que acontece. Sêneca deixa isso claro ao afirmar que a vida não se perde por falta de tempo, mas por dispersão. Não é a duração da vida que nos trai. É a ausência de direção. Pergunte-se com honestidade: você tem vivido guiado por valores claros? Ou apenas tentando evitar desconfortos imediatos? Destino, no estoicismo, é direção moral. É o conjunto de princípios que orienta suas decisões quando ninguém está olhando. Sem isso, até as conquistas parecem vazias. Com isso, até as perdas ganham sentido. Terceiro ponto: problemas contemporâneos, excesso de estímulos e escassez de clareza. Nunca houve tanta informação disponível. Nunca houve tanta confusão interna. As pessoas sabem o que acontece no mundo inteiro, mas não sabem o que acontece dentro de si. Vivemos reagindo à opinião alheia, às redes sociais, às expectativas familiares, às pressões econômicas. Mas, quando tudo vira reação, a vida deixa de ser escolha. Você já percebeu como é fácil viver dias inteiros sem tomar uma única decisão consciente? Acordar, trabalhar, responder, consumir, dormir, repetir. O estoicismo surge como resistência silenciosa a esse modo automático de existir. Ele não pede que você se isole do mundo. Pede que você organize sua mente antes de se oferecer ao mundo. Pois, sem clareza interna, qualquer crítica fere, qualquer comparação diminui, qualquer crise desorganiza. Não porque você seja fraco, mas porque não sabe exatamente o que está defendendo. Quarto ponto: destino não é meta, é princípio. Aqui está uma das ideias mais importantes para quem quer viver melhor em 2026. Metas mudam. Princípios permanecem. Metas dependem de fatores externos. Princípios dependem de você. Marco Aurélio insistia que, antes de qualquer ação, deveríamos perguntar se aquilo estava de acordo com nossa natureza racional e ética. Essa pergunta simples organiza toda a vida. Pergunte-se agora, em silêncio: suas decisões recentes refletem seus valores, ou apenas suas circunstâncias? Viver alinhado não significa viver sem dor. Significa viver sem a sensação constante de estar traindo a si mesmo.
Essa é a diferença entre uma vida difícil e uma vida insuportável. Quinto ponto: o preço de não escolher um destino. Quando você não escolhe um rumo interior, algo inevitável acontece. Outras coisas escolhem por você. O medo escolhe. A comparação escolhe. A necessidade de aprovação escolhe. Sêneca alertava que muitos passam a vida inteira se preparando para viver. Esperam um momento certo. Esperam segurança total. Esperam clareza absoluta. Enquanto isso, os anos passam. Você já adiou quantas decisões importantes esperando ter certeza? E quantas dessas certezas realmente chegaram? A verdade é desconfortável. Clareza quase nunca vem antes da decisão. Ela vem depois. Sexto ponto: alinhamento. Como ele se manifesta na vida real. Alinhamento não é entusiasmo permanente. É coerência silenciosa. Você sabe que está alinhado quando suas decisões doem, mas fazem sentido. Você não precisa se explicar para si mesmo. O elogio não o embriaga. A crítica não o destrói. Os estoicos chamavam isso de tranquilitas animi, tranquilidade da alma. Não ausência de emoções, mas ausência de guerra interna. Pergunte-se: sua rotina atual reflete quem você diz ser, ou apenas o que foi possível aceitar? Sétimo ponto: querer controlar tudo, o erro que mais nos cansa. Grande parte do sofrimento moderno nasce de um erro simples, mas persistente: a tentativa de controlar aquilo que não depende de nós. O estoicismo começa com uma divisão clara da realidade. Há coisas que estão sob nosso controle, e há coisas que não estão. Essa distinção não é teórica. Ela é profundamente prática. Epicteto organizou toda sua filosofia em torno dessa ideia. Para ele, a liberdade começa no momento em que paramos de exigir do mundo aquilo que ele nunca prometeu entregar. Pergunte-se, com honestidade, quanto da sua energia diária é gasta tentando controlar a opinião dos outros, o comportamento alheio, o passado, cenários futuros que talvez nunca aconteçam. Esse esforço constante não produz segurança. Produz exaustão. Em 2026, com mais instabilidade econômica, social e emocional, essa confusão tende a aumentar. Quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais frágil se sente. O estoicismo propõe algo radicalmente diferente. Controle apenas o que é seu. Seus julgamentos. Suas escolhas. Suas ações. Todo o resto é cenário. Oitavo ponto: ansiedade. O futuro que rouba o presente. A ansiedade não é medo do futuro. É apego a um futuro imaginado. Os estoicos não negavam que o futuro traz riscos. Eles apenas se recusavam a viver antecipando dores que ainda não existiam. Sêneca foi claro ao escrever que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E isso continua verdadeiro. Quantas vezes você reviveu mentalmente situações que nunca aconteceram? Quantas noites perdeu tentando prever resultados que não estavam sob seu controle? Viver bem em 2026 exigirá uma habilidade rara: estar presente sem ingenuidade. O estoicismo não pede que você ignore o futuro. Pede que você não sacrifique o presente por ele. Pergunte-se agora: o que, exatamente, está tirando sua paz hoje? É algo que você pode agir sobre, ou apenas algo que você está ruminando? Essa distinção muda tudo. Nono ponto: responsabilidade. O fim da terceirização da vida. Existe uma ideia moderna muito sedutora. A de que sempre há um culpado externo para o que sentimos. O sistema, a família, a infância, o mercado, o governo. O estoicismo não nega influências externas, mas se recusa a permitir que elas governem a vida interior. Marco Aurélio insistia que ninguém pode ferir sua alma sem sua permissão. Não porque o mundo seja gentil, mas porque a dignidade humana nasce da forma como respondemos ao que acontece. Assumir responsabilidade não é culpar-se. É recuperar poder. Pergunte-se com sinceridade: em quais áreas da sua vida você tem entregado o controle interno em troca de desculpas externas? Enquanto isso acontecer, nenhum vento será suficiente. Décimo ponto: relações, onde o alinhamento é mais testado.
Poucas coisas revelam tanto o alinhamento interior quanto as relações humanas. É nas relações que toleramos o que nos fere, silenciamos o que importa, nos afastamos de nós mesmos para sermos aceitos. O estoicismo ensina que nenhuma relação deve custar sua integridade. Isso não significa isolamento. Significa critério. Pergunte-se: essa relação fortalece meu caráter ou o desgasta? Eu me sinto mais inteiro ou menor depois desses encontros? Responder a isso exige coragem. Mas evitar essas perguntas custa caro. Em 2026, saber se afastar será tão importante quanto saber permanecer. 11º ponto. Dizer não, um ato de autorrespeito. Dizer não é uma das ações mais difíceis para quem vive buscando aprovação. Mas, do ponto de vista estoico, o não é um gesto ético. Ele delimita território interno. Quando você diz sim a tudo, seu tempo se fragmenta, sua energia se dilui, seus valores se confundem. Dizer não não é rejeitar o outro. É proteger aquilo que você considera essencial. Pergunte-se: a quantas coisas você tem dito sim apenas para evitar desconforto? Em 2026, viver bem exigirá menos explicações e mais posicionamento. 12º ponto. Caráter. Quem você é quando ninguém vê. Para os estoicos, caráter não é imagem. É hábito. Não é o que você declara. É o que você faz quando não há aplauso. Sêneca alertava que a maior armadilha moral é agir corretamente apenas sob observação. A vida boa exige coerência mesmo no anonimato. Pergunte-se: suas escolhas mudam quando ninguém está olhando? Você age da mesma forma quando não há recompensa imediata? Em um mundo cada vez mais performático, o caráter silencioso será um diferencial raro. 13º ponto. Frustração, erro e aprendizado. O estoicismo não promete sucesso. Promete aprendizado. Errar não é fracassar. Fracassar é repetir o erro sem reflexão. Os estoicos defendiam o exame diário exatamente por isso. Para transformar falhas em orientação. Em vez de se punir mentalmente, pergunte: o que isso revela sobre meus critérios? O que posso ajustar amanhã? Lembre-se: a culpa paralisa, já a responsabilidade orienta. 14º ponto. Coragem não é ausência de medo. Coragem, para o estoicismo, não é bravura impulsiva. É agir corretamente apesar do medo. Muitas pessoas esperam o medo desaparecer para agir. Ele raramente desaparece. O que muda é sua disposição de não deixar que o medo decida por você. Em 2026, a coragem cotidiana, silenciosa, constante, será mais necessária do que grandes gestos heróicos. 15º ponto. Relações, onde o alinhamento é testado todos os dias. Poucas áreas da vida revelam tanto o alinhamento interior quanto as relações humanas. É nas relações que aprendemos a nos trair lentamente, aceitando o que nos machuca para não perder companhia, silenciando o que importa para evitar conflito, diminuindo quem somos para caber onde nunca coubemos de verdade. O estoicismo não romantiza vínculos. Ele pergunta algo simples e difícil: essa relação fortalece ou enfraquece seu caráter? Essa pergunta vale para amizades, família, trabalho, relações afetivas. E a resposta raramente é neutra. Quando você se afasta de si mesmo para manter um vínculo, o preço aparece aos poucos. Irritação constante, ressentimento silencioso, cansaço emocional. Em 2026, com relações cada vez mais mediadas por telas, expectativas e performance, será essencial recuperar um critério antigo e poderoso. Permanecer apenas onde sua integridade não precisa ser negociada. Isso não significa isolamento. Significa maturidade. Relacionar-se bem não é agradar, é não se perder. 16º ponto. Simplicidade, tempo e propósito. Os estoicos defendiam algo que hoje soa quase subversivo: a simplicidade deliberada. Não como pobreza forçada, mas como escolha consciente. Menos desejos artificiais. Menos comparação. Menos urgência fabricada. Quanto mais coisas você acha que precisa, mais frágil se torna. Simplicidade não empobrece a vida. Ela a torna governável. O tempo, para o pensamento estoico,
não é dinheiro. É vida. Cada hora gasta com o que não importa. É um pedaço da existência que não volta. Pergunte-se com honestidade: para onde seu tempo tem ido? E isso reflete quem você diz querer ser em 2026? Propósito não é entusiasmo constante. É constância silenciosa. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando não há aplauso, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando não há garantia de resultado imediato. Propósito não grita. Ele sustenta. 17º ponto. Síntese final. O destino é interno. Quando não há direção interior, a vida vira ruído. Muito movimento. Pouco sentido. Já, quando existe um rumo ético claro, o vento contrário ensina, a crise amadurece, o erro orienta, a dor não destrói. Isso não é promessa de felicidade constante. É promessa de dignidade. E dignidade sustenta uma vida inteira. Viver bem não é eliminar o medo. É não permitir que ele decida por você. Não é controlar o mundo. É governar a si mesmo. Não é ter vento favorável. É saber para onde navegar. Se 2026 for apenas mais um ano, ele passará como tantos outros. Se for um ano de alinhamento, ele marcará uma virada silenciosa, mas profunda. Tudo começa com uma escolha interna. Pequena. Diária. Se essa reflexão fez sentido para você, pare por um instante. Pergunte-se, com honestidade: para onde eu estou indo? Se quiser marcar esse compromisso consigo mesmo, comente 2026 será meu ano. Não é para o algoritmo. É para a sua consciência. Um compromisso que você está firmando com você mesmo. Este canal existe para aplicar o estoicismo e a filosofia à vida real. Sem promessas vazias. Sem atalhos. Sem discursos fáceis e sem filosofia barata. Siga-nos para mais conhecimentos estoicos aplicados à vida cotidiana e ative o sininho para receber nossas notificações. Lembre-se, viver bem não é ter vento favorável. É saber para onde navegar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!